Olá, alunos do 7º ano. Mais um momento de conhecimento, né? Reavivando a memória de vocês aí sobre as nossas aulas remotas. Vamos vencendo. E hoje nós vamos estudar um gênero que é muito interessante. Voltando para o folclore, certamente vocês já ouviram alguém dizer assim: quem conta um conto, acrescenta-lhe um ponto. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Que conto é esse? Que ponto é esse? Vejam bem. E aí, antes de partir para o texto, de fato, eu vou mostrar uma coisinha bem prática para a nossa vida. Tudo que nós aprendemos, vamos levando para a nossa vida também. Quem conta um conto, acrescenta ali um ponto. Então, sempre que você escutar alguém contando uma história, observe que ela fala do ponto de vista dela. Muitas vezes não é exatamente o que aconteceu. Ela pega um ponto pela sua emoção e aí dá destaque para isso. Então, tenha muito cuidado, principalmente quando forem lhe falar sobre alguém. Lembre desse dito popular, né, que faz parte do nosso folclore: quem conta um conto, aumenta um ponto. Ou para mais, ou para menos, ou muda a perspectiva, dá mais ênfase a um ponto do que outro, enfim. Então, sempre que alguém for lhe contar uma coisa, você primeiro para e lembra disso, que certamente a pessoa está contando do ponto de vista dela, sob o ponto de vista dela, ok? Então, o que é que vem ser conto? Conto, né? Livros de contos, que coisa mais linda os livros. É coisa de criança? Nem sempre. Pode ser de criança, mas existem muitos contos que são também servem também para os adultos. O conto é um gênero de texto, né? E a característica dele é uma narrativa literária, curta. Então, a narrativa é criada pelas pessoas, né? Tendo começo, meio e fim, e é narrado de maneira breve. Então, o conto não precisa ser muito grande, não. E o espaço, apesar de ser uma narrativa breve, o espaço é suficiente para contar a história completa, não fica faltando nada. O conto possui elementos e estruturas bem marcadas, né? E o tipo de história vai indicar que tipo de conto é esse. Então, vamos ver um pouco mais sobre esse gênero narrativo. Quais são os elementos de um conto? Para eu contar uma história, eu preciso dos personagens, preciso de um narrador, que é quem conta a história, do tempo. Em que tempo acontecem os fatos? O espaço. Onde foi que aconteceram os fatos? O enredo. Qual é o conteúdo da história? E o conflito. O que é o conflito? É aquela parte mais tensa da história, né? Que é para poder ter um fim. Então, os personagens podem ser reais ou fictícios. O que são fictícios? Inventados, criados, né? Precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos, seres inanimados. Bom, o personagem eu crio. E embora seja comum que o conto tenha poucos personagens, existem contos com muitos deles. Os habitantes de um bairro, por exemplo, os moradores da cidade, né? Mesmo assim, a narrativa não pode demorar, ela tem que ser breve. E o narrador? Quem é o narrador? É quem conta a história. Mas esse narrador pode acontecer de 3 maneiras. Narrador personagem, ele conta o que aconteceu com ele mesmo. A história aconteceu com ele, né? Ao mesmo tempo que ele conta, ele também é personagem. Já diz, narrador personagem. E narrador observador? Ele não participa da história, mas ele conta o que aconteceu com outra pessoa, com outro personagem. E o narrador onisciente?
O que é isso? Ele observa, ele não participa da história. Ele só observa, mas não participa, né? Mas essa voz é onisciente, ele sabe de tudo daquela narrativa. Ele sabe e pode contar o que os personagens estão pensando, estão sentindo. Então, quando ele diz assim, e a madame com um ar de muito poder, isso é o narrador onisciente. Ele estava percebendo nela um ar de poder. Então, é como se ele adivinhasse até o pensamento do personagem, né? Então, ele pode contar o que passou antes da narrativa e o que pode acontecer depois dessa narrativa também. E o tempo? O que é o tempo na narrativa? Minha gente, nem sempre o tempo vai ser no dia tal, no dia 28 de agosto. Não, pode ser numa bela tarde, pode ser num dia ensolarado, numa manhã fria. Como também pode não ter nada referente a tempo. Se não tiver nada referente a tempo, o que é que eu vou fazer agora para saber em quanto tempo as ações ocorreram? Você calcula. Para acontecer o fato, isso e isso, levaria o quê? 1 hora, 2 horas, um dia inteiro. Se não tiver na narrativa determinado, você calcula pelos fatos que aconteceram quanto tempo levaria isso. Não é obrigado todo mundo dar o mesmo tempo, certo? E os contos podem se passar nos dias de hoje e pode se passar em algum lugar do passado, né? Ou até mesmo no futuro sendo imaginado por pessoas. Então, esse tempo aí a gente precisa observar quando vai contar. Se foi no passado, todos os verbos vão estar no passado também, né? Se no presente, os verbos estão agora no presente ou no futuro. Mas depende, eu posso estar contando uma história no futuro, mas os personagens vivendo como se estivessem naquele tempo também. Vai ser o verbo no presente. Então, eu tenho que adaptar muito bem para poder o meu leitor saber o que está lendo. E o que é o espaço? O espaço é onde as ações aconteceram, né? Geralmente, por ser uma narrativa curta, breve, o espaço é um só. Aconteceu na floresta, aconteceu no centro da cidade, aconteceu num reino. Então, geralmente, a ideia que dá de acontecimento das ações é em um lugar apenas, tá? Ou poucos espaços. Não vai para muitos lugares, não. E, em todo caso, pode acontecer em mais de um lugar, mas a narrativa continua sendo curta. Não vai demorar. O enredo é tudo o que acontece na história, é a sequência das ações, é o enredo. Então, a novela, você assiste todos os capítulos, então o enredo é aquela sequência dos fatos que vão acontecendo. E o conflito é uma situação que foi gerada pelas ações, né? O resultado das ações iniciais. Então, é o conflito. Geralmente, passa por um perigo, uma situação de perigo, né? Uma situação tensa. Então, é esse o conflito que é para poder ter o final, o desfecho do conto. E geralmente, né, começa-se o início, a gente só vai entender no final, né? Justamente porque é o final do conflito. O início é tudo tranquilo, vem aquele conflito e depois vem o final em que o conflito vai ser resolvido. E a estrutura, como é que eu vou montar um conto? Então, o conto costuma ser estruturado em 4 partes. Introdução, o começo, como tudo começou, bem leve, o desenvolvimento, as ações vão acontecendo, o clímax, a situação de maior tensão e a conclusão. Então,
Aí nós temos as 4 partes, porque geralmente todo conto tem uma situação mais tensa, que é para a gente, é o que vai gerar a emoção. E os tipos, né? Existem vários tipos de conto, depende dos elementos que compõem a história, de como ela vai terminar. Nós temos alguns subgêneros, conto de fadas ou contos maravilhosos, né? Geralmente tem algo sobrenatural, como os contos de fadas, Alice no País das Maravilhas, a Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, né? Tem algumas intervenções sobrenaturais, porque o lobo engoliu uma pessoa e a pessoa depois saiu viva por causa de um beijo. A moça voltar à vida, né? E tantos dias que ela passou lá morta. Então, são fatos bem sobrenaturais aí, né? Mas a pessoa não se impressiona muito com o que ocorre, porque está longe da nossa vida prática, da vida que nós vivemos na real, né? As personagens, lugar, tempo, não são determinadas historicamente. E fica claro, né? Não tem uma história exatamente quando. Então sempre começa. Era uma vez, num belo reino, uma coisa bem que não dá para a gente pensar nos personagens antigamente, né? Mas sabemos que a origem desses contos sempre é medieval, no período medieval, né? Período aproximado em que se passa a maioria das suas histórias. Então, nesse tipo de conto, né? O conto é maravilhoso, o leitor espera um final feliz. Tanto que a gente sempre escuta dizer, e foram felizes para sempre. Ou uma moral de história, que costuma acontecer, a moral da história, né? Uma lição para se aprender. Contos de terror, todo mundo sabe o que é terror, né? São personagens lendárias, como vampiro, lobisomem, mortos-vivos. E é o subgênero mais moderno do que o conto de fadas, né? Os contos de terror, as histórias incluem elementos sobrenaturais, né? Foge da naturalidade. Então, nem sempre, nesse conto de terror, a narrativa termina com um final feliz. E o conto fantástico, como a gente viu também, né? São narrativas curtas, que levam o elemento a um absurdo, né? Acontece uma coisa extraordinária que também foge à realidade. Então, o leitor fica meio assim estranho, né? Acontecer isso, busca uma explicação para o que ocorre, né? Será um sonho? Mas não fica com medo, como acontece nos contos de terror. Tá? Os contos de terror é para provocar medo realmente, os contos fantásticos não. E o conto da mentira, nós vamos ler agora. O conto da mentira. Veja como é curtinho. Todo dia Felipe inventava uma mentira. Mãe, a vovó está no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado morte de cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo. Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Felipe ria na cara dela. Quem está mentindo é você, não existe ninguém de madeira. O pai de Felipe também conversou com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo, mas no dia seguinte, então aconteceu que seu pai alertara. Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio.
Resultado? Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então ele começou a reduzir suas mentiras, até que um dia deixou de contá-las. Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo. No momento está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. Eu só quero mostrar para vocês o seguinte, quando ele diz assim, a vovó está no telefone. Isso é só o jeito, a linguagem informal de Felipe falar. Na verdade, estar no telefone era se ela estivesse sentada, deitada em cima do telefone, né? O modo como ele deveria dizer, na linguagem culta, seria a vovó está ao telefone. Do mesmo jeito, quando ele diz aqui, a moça quer falar com você no telefone. A moça está no telefone, quer falar com ela? Não, a moça está ao telefone. A moça está na casa dela, na sala dela, no quarto dela, mas quer falar com ela ao telefone. Observe também que nesse texto não há travessões, mas tem fala de personagens. E como é que essa fala está marcada? Pelas aspas. Tem uma série de observações que nós fazemos para aprender a gramática pela leitura do texto, ok? Então, assim, tem aí... E então aconteceu o que seu pai alertara, né? Pretérito, aconteceu no passado, o pai já tinha dito, mais que perfeito, né? Um passado antes do outro passado. Então, alertara, que nós deixamos de usar muito e trocamos, o pai tinha alertado. Você diz muito isso. Quando ela foi me dizer, eu já tinha saído, você não diz eu saíra. Então, é uma forma de dizer, de forma composta, com dois verbos, um verbo só, né? Saíra, entrara, o pai já alertara. E aí... vocês podem observar que esse conto, ele faz uma reflexão, a mentira, né? Então, geralmente, quem mente uma vez, vai mentir sempre. A mentira começa por uma pequenininha, uma brincadeirinha, e vai se estendendo para coisas mais sérias. Então, não fica legal contar mentira, tá? Vamos aprender para a nossa vida, falar a verdade. Porque em todo lugar, todo mundo vai acreditar. O que aconteceu com o Felipe, ninguém acreditou e ele perdeu um grande prêmio, né? A gente perde, mas eu não estou concorrendo a nenhum prêmio de bicicleta. Sim, mas você concorre ao prêmio da confiança. As pessoas terem confiança no que você diz. Então, eis a necessidade de falarmos a verdade. Outro conto, o Oásis. Conta uma popular história do Oriente que um jovem chegou à beira de um oásis junto a um povoado e, aproximando-se de um velho, perguntou-lhe: o que é oásis? Né? Primeiro eu vou pensar, o que é oásis? É um lugar onde se encontra água nas regiões desérticas. E o jovem perguntou: que tipo de pessoa vive nesse lugar? Que tipo de pessoa vive no lugar de onde você vem? Perguntou o ancião. Um grupo de egoístas e malvados, replicou o rapaz. Estou satisfeito de haver saído de lá. A mesma coisa você haverá de encontrar por aqui, replicou o velho. No mesmo dia, outro jovem se acercou do oásis para beber água e, vendo o ancião, perguntou-lhe: que tipo de pessoa vive por aqui? O velho respondeu com a mesma pergunta: que tipo de pessoa vive no lugar de onde você vem? O rapaz respondeu: um magnífico grupo de pessoas, amigas, honestas, hospitaleiras. Fiquei muito triste por ter de deixá-las. O mesmo encontrará por aqui, respondeu o ancião. O homem que havia escutado as duas conversas perguntou ao velho: como é possível dar respostas tão diferentes à mesma pergunta? Ao que o velho respondeu:
Cada um carrega no seu coração o meio e os sentimentos que vive. Aquele que nada encontrou de bom nos lugares por onde passou, não poderá encontrar outra coisa por aqui. Aquele que encontrou amigos ali, também os encontrará aqui, porque, na verdade, a nossa atitude mental é a única coisa na nossa vida sobre a qual podemos manter controle absoluto. Então, esse conto aí, ele é um conto de ensinamento, de reflexão para a nossa vida. Nós que só vivemos falando mal, sendo mal agradecidos, vendo o lado negativo das coisas, certamente as coisas serão negativas para nós. Mas se nós aprendermos a ver o lado bom, positivo das coisas, tudo vai se tornar positivo também para nós. Então, eis a importância de a gente saber valorizar cada lugar onde estamos, porque você pode estar no melhor lugar do mundo. Se você não tiver aquilo de bom dentro de você, vai ser sempre o pior lugar. Então é por isso que tem muita gente que não sabe agradecer o alimento, a casa que tem, a roupa que veste, a saúde que tem, porque só leva pensamentos negativos no seu interior. Então pode oferecer o que for que não vai dar certo. Observaram que o rapaz que levava as pessoas amigas, ele via as pessoas como amigas, ele também encontrou naquele lugar. Então, é um ponto para a nossa reflexão. É pequenininho, é simples, é lá de longe do Oriente, mas nós estamos aqui vivendo e praticando do mesmo jeito. Então, vamos aprender a sermos mais gratos, né? Mais amorosos, para poder recebermos amor. E você vai produzir também. Escolha um conto do que mais gostou, certo? Ou do garoto, ou o do ancião. Você vai escolher um dos dois e reescreva outro conto, seguindo a sequência de parágrafos do escolhido. Então, se você escolher um texto, você vai fazendo os mesmos parágrafos. Mude os personagens, o enredo, enfim, todos os elementos do novo texto serão escolhidos por você, aprendendo a escrever. Então, você vai olhando, porque foi ponto aqui, eu tenho que criar uma frase parecida para também colocar ponto. Porque tem aspas aqui? Tem um texto que tem aspas, tem outro texto que tem a marca da fala com os travessões. Se vai falar o personagem, tem que ter o travessão, o parágrafo, travessão. Começar sempre com letra maiúscula. Todas essas atenções estão voltadas para o texto. Então, à medida que você for lendo, você vai escrevendo outro. A atividade é ler o texto e escrever outro. Então, você vai criar outra situação. Então, o rapaz, o do menino, então, pode ser que ele seja o contrário de Felipe, ele falasse sempre a verdade. O que é que ele ganhou em falar a verdade? Né? Pode ser um menino que gostava de ajudar as pessoas. E quanto ao ancião, a gente pode pensar e mudar aí para ajuda, uma pessoa que ajudava a outra, não é? Praticava a cortesia com outra. Então, o que é que ele pode ter feito? Ele pode ter ficado na fase também anciã, né, idosa, ele também ter recebido benefícios das pessoas, porque todo mundo o conhecia como uma pessoa que ajudava as outras. Então, você vai adaptando todo o seu texto a um desses contos, o que você mais se identificou, o que você mais gostou, ou o que você acha que vai ser mais fácil fazer. De forma que é uma maneira de você aprender, ok? Então, prática aí que vai dar certo. E até a próxima e fiquem com Deus.